A ditadura militar foi um período que durou de 1964 a 1985. A gente vai falar aqui, nessa sequência de vídeos, sobre como é viver numa sociedade, no Brasil, século XXI, com os reflexos culturais, políticos, econômicos do período ditatorial que houve no nosso país recentemente. Então, seguem-se aí os vídeos. Muito obrigado. Oi, meu nome é Paula e para mim as consequências da ditadura militar aqui no Brasil foi principalmente o governo Bolsonaro, né, recentemente, que a gente viu a volta, né, desses militares ao poder. Por mais, assim, que o Bolsonaro ele não seja mais um militar, mas no governo dele a maioria dos ministros e tudo mais, ali a rede de apoio dele era ainda os militares. Então isso trouxe um pouco de apreensão e um pouco também de medo da volta do regime, né? Além disso, também lembro quando eu era criança que na minha escola tinha o ProErd, né, que era uma coisa assim que a gente tinha que ter muita obediência. Era um policial militar que ia dar aula pra gente toda semana. Então, pra mim, isso também traz um pouco, né, de militarismo, ditadura, né? Ainda na escola, toda semana, ou algumas vezes por semana na minha escola, a gente tinha que cantar o hino nacional, enfileirados, todos com uniforme, bonitinho, né? E isso que eu era de uma escola pública municipal aqui de São Paulo, então não precisava disso, não tinha essa obrigatoriedade da rede. Só que a minha escola, ela ainda carregava consigo essas normas, né? Principalmente por conta da ditadura, porque essa escola ela foi criada, a escola que eu estudei, ela foi criada no período da ditadura, né? Ali por volta de anos 70. Então, continuou com essa tradição ao longo dos anos. Então, eu lembro, assim, que eu era criança, eu tinha que ir lá hastear a bandeira, cantar o hino. Era, assim, uma coisa bem pesada, né, na escola. Lembro também das consequências quando teve a Comissão da Verdade ali no governo Dilma, que se descobriram muitas outras coisas, foi comprovada a participação dos Estados Unidos, né, no golpe militar aqui do Brasil. Então isso também me pegou bastante, porque a gente fica, mas era só uma teoria, era só isso, era só aquilo. E não era verdade, teve realmente o apoio dos Estados Unidos, né, o que, né, que assim, pra mim choca bastante, porque não foi algo que nasceu e foi aqui só do Brasil, então teve sim influência, né, dos outros, de outros países, né, que no caso o principal deles foi os Estados Unidos, com medo de ter um local de esquerda na América, né. E eu também lembro, né, que não faz muito tempo que teve aquele estudo sobre a vala coletiva de Perus, né, do cemitério de Perus, e que foram descobertos ali, se eu não me engano, uns 40 corpos suspeitos de serem assassinados e foram identificados, acho que foram 5 ou 6, né, foram identificados que eram desaparecidos políticos. Isso também me pega bastante, porque isso ainda é uma consequência que a gente vê até hoje de algo que aconteceu no passado. E isso prova que esse passado não é tão passado assim, né? É um passado recente e é um passado que ainda acontece. A gente ainda tem as consequências dele, infelizmente. Quando falamos de heranças da ditadura que eu, enquanto uma mulher de 23 anos e educadora, percebo na sociedade atual, é a desvalorização e o sucateamento do ensino público. Na época da ditadura, tivemos mudanças no currículo, o que deixaram mais tecnicistas, para que tivesse uma maior quantidade de mão de obra qualificada. Mas claro que isso era para as classes mais pobres, sendo a desigualdade social muito crescente na época, e que perdurou por anos e vemos até hoje. Essas mudanças no currículo são muito parecidas com as que vemos no novo ensino médio, onde
Além de ter a propaganda de que os alunos saem preparados para o mercado de trabalho, é a desvalorização das disciplinas, principalmente das humanidades, que são as disciplinas que promovem o pensamento crítico. Consequentemente, impede que os jovens se interessem por essas áreas, como a história e a política. Esses jovens, eles não têm nem mesmo a chance de ingressar em uma universidade pública, uma vez que os vestibulares são excludentes, por ter esse déficit na educação, fazendo com que os jovens que estudam em escolas particulares, que são os de classe média, tenham mais chances, pois essas escolas elas já são preparatórias para vestibular. E é interessante a gente pensar que antes da ditadura, as escolas públicas brasileiras eram consideradas de extrema qualidade. E estudar em uma escola particular era um demérito, uma vez que qualquer um entrava nelas, era só pagar. Mas, na época da ditadura militar, esses valores foram invertidos, justamente por essa mudança no currículo. Então, as escolas públicas foram consideradas de uma qualidade menor, porque não fazia com que seus alunos ingressassem numa universidade. Outro ponto para salientar é sobre o impacto na política. As lembranças que eu tenho de quando eu comecei a entender a relação foi após a ex-presidente Dilma sofrer um impeachment. A partir daí, até por já estar mais velha e procurar saber das coisas, eu fui compreendendo cada vez mais que era preciso entender o nosso passado para não repeti-lo no futuro. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito, eu lembro de sentir medo de uma onda muito grande de militarismo e uma crescente onda de violências, tanto de civis contra civis e de militares, pois era uma figura que exaltava muito o militarismo e a repressão contra as minorias sociais. Violências de fato aconteceram, principalmente contra pessoas que faziam parte de movimentos sociais que eram mais ativos contra o governo da época. E isso é perceptível ainda hoje, pois por mais que agora não tenhamos um presidente da extrema-direita, há muitas cadeiras no Congresso que são preenchidas por essas figuras da direita, que estão cada vez mais se esforçando para retirar direitos já conquistados, principalmente contra mulheres, crianças e pessoas da comunidade LGBTQIAP+. Para esse exercício de resgatar essas memórias desconfortáveis com relação à ditadura, propõe uma alusão relacionada a uma figura ainda muito presente na cultura brasileira hoje, que é a figura de Exu. Essa máxima diz o seguinte: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. O ato de lembrar sobre a ditadura é um ato de acertar esse pássaro matando-o, a fim de construir novas possibilidades e caminhos futuros diferentes do ontem a partir de hoje. Faço uma outra alusão também à figura das moiras da mitologia grega, tecelãs do destino. Com isso, puxo um fio de ancestralidade que me compõe como sujeita para alinhavar a essa reflexão sobre como a subjetividade brasileira de hoje é composta e atravessada por esses fios do passado. Tive um avô que foi militar, um homem negro, e que viveu a época da ditadura. A minha mãe é uma mulher negra nascida um ano após a instituição do AI-5. Vou puxar um outro fio para dizer que esse foi um ano que, inclusive, as Forças Armadas invadiram o conjunto residencial da USP, o CRUSP, onde eu resido atualmente, cujos prédios mantêm ainda uma estrutura muito similar, se não igual, à daquela época da ditadura, porque os prédios foram reformados apenas uma vez, na década de 80. Existe um fio de passado, desse passado da ditadura, que ainda nos atravessa e que mantenho até hoje, que é o ato de gritar canalha. Naquela época, os estudantes moradores do CRUSP gritavam canalha para avisar quando os militares estavam chegando. Nós continuamos gritando canalha quando estamos muito insatisfeitos com as condições dessa moradia estudantil, ainda tão invisibilizada pela USP. Afinal de contas, foi reformada apenas uma vez na década de 80. Puxando o fio ancestral de novo, digo que recebi uma criação muito rígida por parte de minha mãe, que por sua vez recebeu uma criação muito rígida por parte de meu avô, que foi um militar. E alinhavo com a seguinte reflexão, muito bem expressa por Foucault, quando diz que o poder se capilariza na sociedade e certas formas de comunicação e educação, certas práticas ideológicas vão se reproduzindo de geração após geração por esses fios do destino. Então, a nossa subjetividade, até mesmo o nosso corpo, é histórico e ancestral e é atravessado por essas linhas do passado.
Quando a gente pensa na palavra ditadura, outras palavras pipocam em nossa memória, como, por exemplo, fascismo, autoritarismo, rigidez, violência, censura, cerceamento da liberdade de expressão e de comunicação, educação rígida e autoritária, epistemicídio e imperialismo. Pela palavra imperialismo, posso alinhavar com a seguinte memória: a ditadura militar foi financiada e incentivada pelos Estados Unidos como forma de instaurar à força, a partir de uma comunicação e de um poderio violento, todo um modus operandi e uma ideologia, que era o liberalismo, que se complexificou no neoliberalismo que a gente vive hoje. Então a gente vivencia hoje práticas sociais que foram iniciadas e instauradas lá atrás, a partir desse imperialismo estadunidense com relação às ditaduras militares aqui na América Latina. Propõe um outro alinhave com relação à palavra epistemicídio, que foi uma coisa perpetrada na ditadura militar, foi o que aconteceu aqui no CRUSP, porque os estudantes eram vistos como subversivos, porque produziam conhecimento, produziam uma verdade, uma narrativa contrária, que ia na contramão dessa verdade que foi instaurada pelo regime, que foi tida como a única possível, certo? Epistemicídio, inclusive, a gente pode alinhavar com a colonização, porque foi algo que foi praticado na colonização, no nascimento do que hoje a gente chama de Brasil. A gente teve e tem, historicamente, o apagamento cultural de certas narrativas, de certas epistemologias. E foi uma coisa que aconteceu na ditadura e que segue, inclusive, acontecendo hoje de forma muito sutil na comunicação cotidiana, na micropolítica. Não à toa a figura de Exu foi demonizada, não à toa as pessoas negras também foram muito perseguidas na ditadura, ainda mais do que qualquer outros que foram também perseguidos. Digo que é muito importante lembrar da ditadura como forma de matar esse pássaro de ontem a fim de construir novos caminhos futuros, até porque a própria educomunicação nasce na América Latina como uma linha de fuga a essa educação e comunicação verticais e violentas, instauradas e perpetradas na ditadura, mas que vem se mantendo e se reproduzindo por tanto tempo aqui no território brasileiro. Com isso, gostaria de convidá-los ao seguinte exercício: lembrar-se de que somos históricos e ancestrais, que possamos, portanto, matar o pássaro de ontem a partir de ações subversivas de hoje, a fim de construir uma nova história futura, assim como fez Exu, uma figura tão representativa da subversão para a mitologia iorubá, muito presente na cultura brasileira. Axé. Olá, meu nome é Lucas e eu vim aqui falar sobre como é viver, experienciar e perceber no Brasil, em pleno século XXI, resquícios da época do período da ditadura militar que durou de 1964 a 1985 aqui no Brasil. Os agentes da ditadura criaram e propagaram a narrativa de uma ameaça comunista. Além disso, nesse período, os valores de patriotismo, amor à pátria, a ideia religiosa de Deus, de cristianismo, família tradicional brasileira, a própria ideologia de militarismo, tudo isso são valores desse período. Porém, que foram resgatados pela extrema-direita atual e que chegou ao poder na figura de Jair Bolsonaro, que depois da ditadura foi o governo que mais teve militar no poder, porque o Bolsonaro colocou militares da reserva ali para participar do seu governo. Então, teve esse discurso em todo o período de campanha e a ascensão do Bolsonaro durante os anos. E durante o governo dele também. Então a gente vê que certos valores que existiam na ditadura, eles são retomados por figuras da extrema-direita de hoje. Não só o Jair Bolsonaro, como seus filhos e como muitos políticos que a gente tem hoje no Brasil, seja no legislativo, ali no Senado ou nos cargos de deputado, mas também no poder executivo, em governos, prefeituras. A gente vê que o discurso parecido com o da ditadura, que é um discurso que o bolsonarismo trouxe de volta, ele está presente na política institucional brasileira. E além disso,
a gente vê certos resquícios da ditadura em instituições brasileiras, como exemplo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, na existência da Rota, por exemplo, que são as rondas ostensivas Tobias Aguiar, que carregam toda a violência, truculência e autoritarismo que existia no período ditatorial. Basta ler o livro Rota 66, do Caco Barcelos, em que ele fala das atrocidades que a Rota cometeu e que hoje ainda comete, né? Mas ele explica a origem na ditadura desse serviço da Polícia Militar. E a gente vê que, falando do plano ideológico, a ideologia militarista ela não está apenas na Polícia Militar, ela comanda toda a lógica de segurança pública no Brasil. A ideia de guerra às drogas, a ideia do criminoso, ou seja, aquele que comete um crime, como um inimigo de guerra. Então tudo isso parte de uma ideologia militarista, que é a ideologia do inimigo, de que você tem que eliminar o outro. E a gente vê então que tanto na arena política há uma retomada de valores reacionários e conservadores da época da ditadura, e nas instituições como a Polícia Militar há uma preservação do autoritarismo, da hierarquia, da violência, de uma certa ideia de patriotismo. Então, a gente vê esses resquícios nessas instituições. E a Polícia Militar, não só a Polícia Militar, mas eu falo todo o sistema de segurança pública, ele é moldado, formado e ele age para matar a população negra e periférica no Brasil. Não é uma mera exceção, não é, como dizem, uma maçã podre, é como o sistema funciona e é como ele é feito para funcionar. Então tem esse resquício da época da ditadura, tanto é que o debate sobre desmilitarização das polícias, ele não é apenas desmilitarizar a polícia, mas desmilitarizar ideologicamente toda a segurança pública. E para além disso também a gente pode falar do Serviço Brasileiro de Inteligência, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Recentemente ela foi aparelhada pelo governo Bolsonaro para espionar adversários usando um software israelense de rastreamento, né, que é o First Mile. Então, o período da ditadura ainda nos influencia e a gente vê que essa ascensão da extrema-direita só revela, né, que tem ali muitas figuras que viveram o período da ditadura, cometeram crimes no período da ditadura e mesmo assim conseguiram cargos. Por quê? Porque o Brasil não foi eficiente em punir os agentes da ditadura. Faltou aí uma justiça de transição, faltou punir os filhotes da ditadura para que eles não voltassem ao poder depois ou para que eles deixassem seus filhos e netos, seus herdeiros ideológicos tomarem o poder depois. E a gente está aqui nessa situação, onde muitas pautas reacionárias e conservadoras vêm à tona, cheia de pânico moral contra as pautas mais progressistas. Então, eu encerro por aqui e é isso que eu gostaria de dizer. Bom, uma das heranças mais marcantes da ditadura militar atualmente para mim é no campo da educação básica. A gente sabe que na época da ditadura foram feitas muitas reformas no ensino, principalmente em relação à formação docente e ao ensino mais tecnicista. A gente sabe que a ditadura não criou esses problemas, mas os acentuou muito e aumentou muito a dualidade que a gente tem hoje em dia entre educação pública e educação privada. Eu já trabalhei em ambos e fica muito nítida a diferença, principalmente em relação à formação de professores e os projetos pedagógicos que são adotados pelas escolas. E nesses últimos anos, com a reforma do ensino médio, com a proposta do novo ensino médio, eu vi a educação pública sendo ainda mais sucateada em relação a esses dois aspectos. O Brasil, na época da ditadura, não tinha o número de professores formados e qualificados que atendesse à demanda da expansão da escolarização que estava acontecendo na época. E o que se via era muitos profissionais atuando como professores sem ter uma formação adequada para esse campo. Na época, foi criada até uma modalidade de graduação, que era chamada de licenciatura curta, que você se formava em 2 anos e, teoricamente, estaria apto a lecionar ensino fundamental, anos iniciais e finais e ensino médio. E isso meio que perdura até hoje. Se a gente olha os índices do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Brasileira, e a gente olha para a porcentagem de professores que atuam hoje na educação básica e que têm uma formação adequada ao que eles atuam, a gente vê que uma porcentagem expressiva desses professores
não têm formação na área que lecionam ou sequer têm um curso de licenciatura ou pedagogia. E agora, com a nova reforma do ensino médio, a legislação permite que profissionais sem curso de licenciatura atuem como docentes. Então, essa é mais uma das heranças que a educação básica tem em relação à ditadura militar. Bom, outro aspecto que perdura até hoje da época da ditadura é o ensino tecnicista. Na época da ditadura, o ensino ele era focado numa pedagogia liberal, tinha como interesse preparar os alunos para o mercado de trabalho, formando mão de obra barata que atendesse às necessidades produtivas da época, sem formar uma consciência crítica ou científica, pensando nas áreas das ciências naturais. E a gente vê a herança disso hoje justamente no novo ensino médio, novamente, que apresenta justamente essa proposta liberal tecnicista, o que está sucateando ainda mais o ensino básico, colocando as escolas meio que à mercê das demandas do mercado. Bom, além disso, eu tenho lembranças muito nítidas na minha época da escola, no ensino fundamental 1, de militares fazendo visitas na minha escola. A gente teve algumas aulas sobre reverência militar, continência, a gente cantava hino, hasteava a bandeira, tudo muito desprovido de sentido pra gente, pros alunos. E tudo muito como ocorria nas escolas na época da ditadura militar e que, sem dúvida, eu considero uma herança da ditadura até os dias de hoje.